Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, mais uma noite, professor Márcio Roberto, para trabalhar juntamente com os alunos do Colégio Estadual Edmundo Rocha, Vila Mutirão, Goiânia, Goiás. Hoje, dia 8 de abril de 2021, quinta-feira. Estamos aqui numa semaninha bem chuvosa, né, galera? Encerrando aqui já nosso período de avaliação com vocês. Bom, meninos, nessa semana eu estou falando agora especialmente com os alunos do primeiro ano aqui do ensino médio noturno. Galerinha do primeiro ano, vamos aprofundar nossos conhecimentos em funções quadráticas, funções do segundo grau, tá ok? Então nós vamos trabalhar na aulinha de hoje um pouquinho de funções quadráticas ou funções do segundo grau, beleza? Vamos ver alguns elementos. Vamos identificar alguns coeficientes, calcular as raízes, tá? Ter uma noção de como é o gráfico de uma função do segundo grau. Depois será muito importante trabalhar o gráfico dele de uma maneira bem específica, tá? O gráfico de uma função do segundo grau, veremos que ele é uma parábola, tá ok? Parecido com U, né? Antigamente a gente tinha muita antena parabólica nas casas porque ela pega um melhor sinal e a gente vai entender o porquê que ela tem um melhor sinal, né? Nós vamos entender o que vem ser o foco de uma parábola, beleza? Vai ser bem legal, a gente vai comentar bastante coisa, vai ser bem interessante. Mas o que eu quero deixar aqui registrado para vocês é que para facilitar as nossas videoaulas lá no YouTube, o que eu vou fazer a partir de hoje? Eu vou gravar um vídeo só completo para a nossa aula, ver se eu consigo antecipar a gravação do vídeo e durante o momento da aula que for pertinente, eu vou subindo o vídeo aos poucos para vocês. O WhatsApp só permite 1,5 minutos, né, a cada vídeo, e eu vou subindo ali pouco a pouco os pedaços do vídeo, né, até completar tudo. Por quê? Porque eu subo a aula completa lá no YouTube, eu consigo falar aula tal, do dia tal, lista tal, fica mais fácil a execução para vocês, né? No município a gente começou a adotar a estratégia de aulas em vídeos também, e lá eu gravo, assim, os meninos não têm acesso à plataforma como temos no estado, então lá tá funcionando dessa maneira. Então eu decidi adequar a forma de trabalho do estado para ver se facilita na organização do meu canal lá no YouTube. Porque sinceramente, subir lá tem mais de 200 vídeos lá no meu canal, tem quase 500 vídeos lá. Vídeos do ano passado que eu subi, esses vídeos curtinhos. Então assim, a organização para achar algum elemento fica muito complicado. Eu subi numa aula completa, já fica bem melhor a compreensão. Tanto para minha organização, porque terminou que eu posso pôr para subir lá, o negócio vai subindo, né? Uma aula, só um vídeo só. Eu não preciso ficar toda hora subindo, fazendo descrição, é bem tranquilo. E para vocês, para organizar a aula tal, paf, o assunto tá todo lá, reunido em um único vídeo, tá ok? Certinho? Bom, mas então vamos lá trabalhar. Função quadrática, função do segundo grau. Uma função, ela será do segundo grau se ela for da seguinte forma, ó. Y for igual a a vezes x ao quadrado, a mais b vezes o x, mais um coeficiente c. Então, uma função vai ser do segundo grau quando o maior expoente da sua variável for 2, tá? O maior expoente dela for 2, então ela vai ser uma função do segundo grau, uma função quadrática, tá ok? Lembrando sempre, nós temos novamente duas variáveis, como na função do primeiro grau. O x é a variável independente, tá? O y a variável dependente. Certo? O que é algo muito importante quando a gente trata de uma função do segundo grau? Primeiro, identificar quem é um coeficiente A, quem é um coeficiente B, quem é um coeficiente C. Nem sempre a função ela vai estar nessa forma explícita. Nem sempre ela vai estar, vamos dizer assim, preparada. Algumas vezes a gente vai ter que produzir isso. De que forma? Vamos ver um exemplo? Verifique se a função aqui é do segundo grau. Y igual a 2 vezes x ao quadrado menos 3x mais 8.
Tenho duas variáveis. Uma variável x, a outra y. Coeficiente A, quem multiplica o x ao quadrado? Quem está multiplicando o x ao quadrado? 2. Coeficiente B, quem multiplica o x? Menos 3. Coeficiente C, termo independente, ninguém quer ele, é o 8. Tá aqui. Beleza? Tranquilo? O maior expoente da variável é 2, então a função do segundo grau. Mas e se eu tivesse esse exemplo aqui desse formato, ó? É uma função de segundo grau? Se ela for de segundo grau, tem o coeficiente A, B e C. O que é que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho que desenvolver a equação. Como que eu desenvolvo? Quadrado da diferença de dois termos, né? Oitavo ano a gente trabalha isso, tá ok? O que é o quadrado da diferença de dois termos? X menos 2 vezes x menos 2. Tá? Uma primeira forma que a gente tem de resolver, lembra da propriedade distributiva? Ou o famoso chuveirinho? Todo mundo com todo mundo? X com x, x com 2, 2 com x, 2 com 2. Multiplica. X vezes x, x ao quadrado, né? Vou colocar de cá, ó. Menos x vezes 2, 2x. Multipliquei o x com x e com menos 2. Agora eu vou multiplicar o menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, y é igual a x ao quadrado. Posso juntar menos 2x com menos 2x, dá menos 4x, mais 4. Então, é uma função de segundo grau? Sim, né? Olha aqui. O maior expoente da variável é 2, então ela é do segundo grau. O coeficiente A vale 1, porque não tem ninguém multiplicando x ao quadrado. O coeficiente B é menos 4, o coeficiente C é o 4. Beleza? Então pode ser que uma função ela não esteja preparada, ela esteja nesse formato. Então a gente desenvolve e identifica quem é ela. Beleza? Certo. Feito isso, a gente identificar os elementos é algo fundamental para nós. Segundo passo que a gente precisa de uma função de segundo grau é calcular o zero ou a raiz de uma função de segundo grau. E como que eu calculo o zero ou a raiz de uma função de segundo grau? Aí vocês vão lembrar do nome bem bacana que vocês estavam lá no nono ano, né? Ano passado, que é a fórmula de Bhaskara. Bom, a maioria que veio do município, né? Ano passado o município teve um problema muito sério com relação ao desenvolvimento das atividades, né? Eu dou aula no município também, a gente teve um problema apenas lá em agosto, setembro, meados de outubro, que a gente iniciou de fato e de verdade o trabalho de conteúdo com os alunos. Até que a plataforma AVH ficou disponibilizada, então pode ter prejudicado bastante a compreensão de vocês. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos entender o que vem a ser uma função do segundo grau, tá? A forma de Bhaskara. Como que eu calculo o zero ou a raiz? Então, como que eu calculo? Para calcular o zero de uma função quadrática, eu vou utilizar uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Como que é essa fórmula? Tem uma demonstração. Meu objetivo aqui não é demonstrar ela para vocês, mas existe uma demonstração. Eu vou dar a fórmula direto para vocês. A fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. O que é esse delta? Letra do alfabeto grego, e que ele tem uma forma para calcular, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o que eu tenho que fazer? Para encontrar o zero, ou a raiz de uma função do segundo grau, eu preciso primeiro calcular esse delta, porque esse delta é chamado de discriminante.
E o que ele faz? Ele vai me dizer se essa função vai ter uma raiz real, se ela vai ter duas raízes reais ou nenhuma. Lembra que eu falei que o expoente de uma função vai determinar a quantidade de raízes que ela tem? Como a função é do segundo grau, o expoente do x é 2, então ela pode ter até duas raízes. Não quer dizer que toda função vai ter duas raízes, ela pode ter uma, duas ou nenhuma raiz. Quem que vai me dizer se tem uma, duas ou nenhuma? O valor do delta. Então, para eu calcular o zero ou as raízes de uma função de segundo grau, eu vou calcular primeiro o delta. Como que eu faço isso? Vamos ver um exemplo. Exemplo 3, aula de hoje, né? Já fizemos exemplo 1 e 2. Não foi calculando o delta, mas da aula é o exemplo 3, tá ok? Imagina que eu tenho a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Não, menos 4x mais 3. Então, como que eu vou calcular o delta? Primeiro passo, eu vou identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Coeficiente A, aquele que multiplica o x ao quadrado, que nesse caso é 1. Quando não aparece ninguém, ele é 1. Coeficiente B, quem multiplica o x, ó. Tá aqui o x, quem que multiplica ele? Menos 4, inclusive com sinal, tá? Coeficiente C é o 3. Identificados, nós vamos aplicar nessa fórmula. O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b nessa função vale quanto? Menos 4. Então, onde tem b, eu vou colocar menos 4. Como ele é negativo, eu vou colocar em parênteses, sempre. Toda vez que o número for negativo, eu coloco ele em parênteses, tá, pessoal? Menos 4 vezes o a. Nesse caso, o a vale 1. Vezes o c, que vale 3. Tá ok? Fazendo essa continha aqui, ó. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos. Vamos multiplicar esses três números juntos, tá? Tudo de uma vez. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o delta vai ser igual a 16 menos 12 dá 4. O delta é 4, ou seja, o delta é positivo, ele é maior do que zero. Se o delta é maior que zero, indica que a função tem duas raízes reais e diferentes. Agora, quem são essas raízes? Como que eu calculo ela? Calculo ela por meio da fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula de Bhaskara? O valor do x, que é o que eu quero descobrir, é incógnita, é o valor desconhecido, é igual a menos o b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Por que que eu tenho mais ou menos aqui? Eu não tenho duas raízes? Então, para calcular uma raiz, eu vou calcular com mais a raiz do delta. Para calcular a segunda raiz, eu vou calcular com menos a raiz do delta. Vai mudar o sinal ali. Professor, e como que é isso? Vamos ver aqui agora. Tá? Então, o delta que a gente já calculou, a gente já sabe. Vou apagar esse valor, deixar um espaço para nós. Ok? Então, para calcular, vou calcular o x é igual a menos o b. Quanto que vale o b nessa função? Menos 4. Como ele é negativo, parênteses, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta a gente acabou de calcular, ele vale quanto? 4. Dividido por 2 vezes o a. Quanto que vale o a nesse caso? 1. Continha. Menos com menos, mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 4? O número que eu multiplico por ele mesmo dá 4? 2. Dividido por 2. Quando eu chego nesse ponto, que eu tirei o valor da raiz, eu vou calcular. São dois valores. Eu não posso dar o mesmo nome para coisas diferentes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar um de um nome, o outro de outro nome. Eu vou chamar um de x1 e x2, ou x1 linha e x2 linhas, tanto faz o nome que eu vou dar. Mas eu tenho que diferenciar, tá ok?
Como a incógnita é x, tem que ser x e x em algum lugar. Então tem que diferenciar o x1 e x2, x1 linha, x2 linhas, x quadrado e x bola, não sei. Eu tenho que fazer alguma coisa para diferenciar os dois valores. Então eu vou usar x' para representar um valor e x duas linhas para fazer o segundo. O primeiro eu vou usar o sinal de mais. Para o x duas linhas eu vou usar o sinal de menos. Então para o primeiro eu vou fazer 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então o valor do x' é 3. O primeiro zero da minha função é 3. Quem é o segundo? 4. Agora eu vou usar o sinal menos, ok? Menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, os dois valores que eu coloco no lugar do x e torna a minha função igual a zero, o y fica sendo zero, são dois valores. Quais são eles? O 3 e o 1. Por que isso vai ser importante para nós ao determinar o zero de uma função quadrática? Qual que é a importância, qual que é a relevância que isso tem para nós? Primeiro, em toda função, o ponto onde o y é zero, ele nos dá um dado importante, tá? O valor que eu coloco no lugar do x e torna o y igual a zero, ok? Nos estudos mais profundos que a gente faz, o zero ali é um ponto onde vai ter uma derivada, onde vai ter uma mudança de concavidade, tem a ver com esse ponto onde ela toca o eixo x. Então, isso para nós é importante, onde vai ser igual a zero, essa coordenada vai ser igual a zero, ok? Porque ela vai ser onde vai tocar o eixo x, no caso da parábola, onde ela cruza a reta x. Então eu tenho uma boa noção do gráfico da minha função, ok? Então esses valores são fundamentais para nós, tá? Porque é onde a gente vai saber que ela está decrescendo e depois ela começa a crescer. Porque o gráfico de uma função de segundo grau ela é uma parábola, ó. Ela é desse formato. Ou ela está para cima ou ela está para baixo, ok? A gente vai ver isso com mais detalhes nas próximas aulas. Por hoje, o que nós precisamos entender é calcular o zero ou o raiz de uma função de segundo grau, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Professor, a fórmula de Bhaskara ela é muito difícil, eu preciso decorar? Decorar não, mas assim, de tanta gente usar ela acaba que fica gravada na cabeça, ela acaba que fica gravada na memória, de tanto que a gente usa, de tanto que a gente faz, né? Então, assim, mas mais importante do que saber ela, do que entender como que ela funciona e como que eu aplico ela e para que ela é usada. Se a gente entender isso, aí fica, ó, bacana, batuta, beleza, fica show de bola, tá bom? Vamos mais um videozinho aqui, rapidinho? Acho que dá tempo da gente fazer, né? Temos 18 minutos de aula, acho que dá pra fazer mais um exemplo, ok? Tenha fé na música, som da mágica, divina cura pro coração. Se você não entende o que o espelho diz, procura a chave pra ser feliz. Perdeu o rumo do que sempre quis. Exemplo 4. Imagina que eu tenho uma função aqui que seja assim, ó, y igual a menos 2x ao quadrado mais 6x menos 4. Vamos supor que seja isso, ok? Bom, só um minutinho. Vamos lá. Então, olha só. Imagina que eu tenho esse exemplo aqui. Primeiro fator, vamos determinar quem é o coeficiente A, B e C. Coeficiente A, quem multiplica o x ao quadrado, nesse caso é menos 2. O B, quem multiplica o x, que é 6. O C, isolado, sozinho, não tem nenhuma letra acompanhando ele, menos 4.
vamos calcular o valor do delta, o discriminante. Lembra disso? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vai mudar essa fórmula em algum momento, pessoas? Nunca, tá? Fórmula de cálculo do delta é sempre a mesma, ok? Então, o delta vai ser b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, e o a vale menos 2, parênteses, vezes o c, e o c vale menos 4. Ok? Delta vai ser igual a 6 ao quadrado, 36. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Ok? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Multiplicamos os três números de uma vez, tá ok? 16 menos 32 dá 4. Professor, toda vez o delta vai dar 4? Não, coincidência, tá? Beleza. Calculamos o valor do delta, vamos agora calcular o valor do x' e o x1 duas linhas. Lembrando, são dois valores, por isso eu separo o nome deles. Para separar, eu escrevi um x' e outro x duas linhas. Mas para chegar lá, a gente faz a fórmula menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Ok? Menos da fórmula o b. Quanto que vale o b nesse caso? 6. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. E o delta vale 4. Dividido por 2 vezes o a. E o a vale menos 2. Como é negativo, parênteses. Menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Agora a gente calcula o valor do x uma linha e do x duas linhas. X uma linha, menos 6, mais 2, eu uso sinal positivo, dividido por menos 4. Menos 6 mais 2, sinais diferentes. Diminui e conserva o sinal do maior em módulo. 6 menos 2, 4. Como maior é 6 é negativo, dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 4. 4 por 4 dá 1. Menos com menos dá mais. Então, x uma linha é 1. X duas linhas, o segundo valor, que é o zero da minha função, menos 6. Agora eu uso o sinal negativo. Menos 2. Dividido por menos 4. Menos 6 menos 2, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Dá menos 8. Dividido por menos 4. Menos com menos dá mais, 8 dividido por 4, 2. Então tá aí os dois valores. Se a gente observar, se eu colocar 1 no lugar do x e fizer a conta, vai dar 0. Se eu colocar 2 no lugar do x e fizer a conta, também vai dar 0. E não existe nenhum outro valor que torne o y igual a 0. Apenas esses, tá bom? Então tá aqui nossa introdução à função do segundo grau e o cálculo da raiz ou zero da função. Beleza? Muito obrigado pela presença e participação de vocês, meninos. Valeu!